Bom dia, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Bom dia, engenheiro. Bom dia, Sílvia. Hoje e o próximo programa vamos dedicar inteiramente às eleições autárquicas. Elas estão aí à porta, falta menos de um mês. Agora é a parte da campanha. Menos de 3 semanas, 2 semanas e meia. Exatamente. Não é? Agora que a campanha vai ser mais intensa. Vai ser a partir de segunda-feira. É isso. Por isso vamos comentar também, até porque é importante, não é? Que é para as pessoas também estarem a par de tudo o que se passa e espero que no dia 12 de outubro não falhem e vão votar, porque é um direito que todos temos e uma obrigação. Por isso, estamos então na reta final da campanha. Qual é a avaliação que faz do momento em que atravessamos, tendo em conta os resultados das autárquicas de 2021 e os últimos resultados das legislativas de 2025? Muito bem. Bem, de facto, nós estamos num período muito importante da pré-campanha eleitoral. Na próxima segunda-feira inicia-se oficialmente a campanha eleitoral. As 2 últimas semanas são de campanha eleitoral. Entretanto, as pessoas já não distinguem bem o que é pré-campanha e o que é campanha, porque, na prática, está tudo em campanha há meses, não é? Desde há meses. Inclusive, já sabemos há muito tempo quem são, por exemplo, os 2 candidatos dos principais partidos à Câmara. Já foram anunciados o ano passado, que era o candidato do PS, o Alberto Costa, que se recandidata, que era o candidato do PSD, o Ricardo Pereira, porque há muito que faz o seu caminho para o 12 de outubro. Nós, portanto, estamos num período de grande movimentação. Foram feitas as apresentações de todas as candidaturas, que era a Junta de Freguesia, que era a Câmara Municipal, que era a Assembleia Municipal. Agora vão ser feitas os tradicionais apresentações, por exemplo, da Comissão de Honra dos partidos. O PS vai fazer, julgo que esta sexta-feira, a apresentação da sua Comissão de Honra. Isto para se verificar quais são as individualidades que, em princípio, apoiam a candidatura. Qual é a importância dessa Comissão de Honra? A Comissão de Honra... E da escolha certa das pessoas para essa Comissão todos fazem. Não, geralmente, quando uma pessoa apresenta uma Comissão de Honra, pretende traduzir à sociedade que tipo de apoios de pessoas notáveis do Conselho que o apoiam. E as pessoas também avaliam, através dos apoios, que tipo de garantias é dada também a partir dos membros da Comissão de Honra, porque depois há como que um respeito institucional do eleito para com a Comissão de Honra, que é como que um órgão avalizador do trabalho que é feito, no sentido de que, se sair fora da linha programática, pode eventualmente ter críticas internas. Pronto. É este o grande objetivo, é uma tradição que se inventou em Portugal e noutros países, possivelmente, e hoje em dia sabemos que, por exemplo, por um lado, o PS vai ser a apresentação da Comissão de Honra. Já conhecemos muitos dos que irão aparecer na Comissão de Honra, porque na apresentação do próprio candidato no Parque de Gião e na apresentação das listas feita no passado sábado no Parque de Rabada, e eu chamo-lhe sempre Rabada porque eu sou adepto do primeiro nome, não gosto de segunda denominação sem que isto constitua qualquer tipo de descrédito para com a pessoa a quem deram o nome. Mas, portanto, vamos ter a apresentação, vamos ver quem são, é sexta-feira, e este fim de semana também vai ser um fim de semana importante, porque vai ser feita uma homenagem ao engenheiro Eurico Melo, julgo que é por 100 anos que ele terá nascido. Aliás, a JSD, já em anos anteriores, há muitos anos, tem feito as chamadas Jornadas Eurico de Melo, e sobre as jornadas da DSD, recordo-me que aqui há uns anos eu fui convidado para ser orador nas jornadas sob o ponto de vista autárquico e sobre o meu ponto de vista. Portanto, eu tinha sido Presidente da Câmara de Santo Tirso pelo PS, defendia os pontos de vista do PS. O Alberto Santos, que foi Presidente da Câmara de Penafiel e que foi Secretário de Estado da Cultura mais recentemente, apresentou o ponto de vista do PSD. Na altura, lembro-me que houve alguém que mandou um mail anónimo a criticar-me por causa de eu ter ido a umas jornadas do PSD. Bem, ou da JSD. Eu só recordo que, na altura, ia o Mário Soares às jornadas do PSD
e o António Vitorino às jornadas da JSD, foi o António Guterres às jornadas também do PSD, um sem número de atividades em que os elementos de um partido vão expor o seu ponto de vista a outros partidos. Isto é o ato mais democrático que pode ocorrer em democracia. Portanto, eu nunca recusei debater com quem quer que seja os problemas da democracia, os problemas das opções políticas que tomamos ou que queremos tomar, e por isso acho muito bem que todos os partidos possam fazer a sua apresentação. Bem, mas quanto às jornadas que vão decorrer de homenagem ao Eurico de Melo, por acaso na fábrica de Santis, e muito bem, a Câmara Municipal cedeu, e muito bem, as instalações à Fundação Francisco Sá Carneiro, que é quem vai promover esta medida, e pelo que me dizem, virão aqui muitas cabeças coroadas de nível nacional do PSD. Certamente vai ser um número que vai ter impacto local, mas eu penso que o número tem mais a ver com o impacto nacional. Não sei exatamente quem vem, mas pelas personalidades que me falam que vêm, vai ser um momento único. Pena que seja feita em campanha eleitoral, na minha opinião, porque se inibe os partidários dos partidos de irem a ações de outros, porque pode gerar confusão. Porque eu, por exemplo, já participei, como disse, e não participo agora porque é período de campanha eleitoral e podia ser muito interpretado como estando a apoiar o candidato A ou o candidato B. E eu, como todos sabem, sou do PS, não apoio os candidatos adversários. Defendo ideias, defendo princípios, critico aqueles que fazem as suas atitudes, já o fiz aqui no meu programa, sempre ponto de vista democrático e, portanto, acho que temos de ser democratas, temos de ter limites em campanha eleitoral e temos de ver se o que está a acontecer ao nível político se é importante ou não. Quanto à análise dos resultados, e a Sílvia custou-me uma questão que eu sempre analisei. Eu já fiz artigos de opinião sobre isso, nomeadamente sobre a análise de resultados. Em outubro de 2021, fiz um artigo escrito a analisar os resultados das autárquicas de 2021. E é muito importante, porque olhando para os resultados das autárquicas de 2021 e olhando, por exemplo, para as legislativas de 2025 recentes, de maio, os resultados mudam completamente. E as pessoas perguntam assim, que tipo de implicação poderá ter ao nível autárquico agora, em outubro, os resultados de maio passado? Eu já o defendi aqui, e sou daqueles que entendo que não há uma transposição automática de resultados. Porque se houvesse transposição automática de resultados, segundo as legislativas de 2025, o PSD ganhou em Santo Tirso, em maio. Pois. E ganhou em quase também todas as juntas de freguesia. Sim. Exato. E por outro lado, se for ver só os resultados autárquicas, o PS em 2021 teve um resultado muito alto, pelo menos em percentagem. Eu vou recordar os resultados de 2021, tenho-os aqui anotados no meu telemóvel, porque é importante. Primeiro aspecto de 2021 que eu sempre realcei. Uma abstenção de 43%, quase. No Conselho é das maiores abstenções de sempre aqui em eleições autárquicas e legislativas. 26.133 pessoas que não foram votar em 2021. Uma grande abstenção. O PS obteve em 2021 21.420 votos. Portanto, foi o partido mais votado. Teve 60% dos eleitos. Como se sabe, conseguiu eleger 7 deputados. O PSD teve talvez o resultado mais fraco de sempre. Teve 18,6, baixíssimo, e só votaram no PSD-CDS, era a coligação, 6.612 votos. O Bloco teve uma votação extraordinária, na altura, 2.147 votos, 6%. O Chega, 1.577 votos, obteve 4,44%. A CDU, 1.233 votos, 3,47%. O que se passou agora nas últimas, eu faço uma leitura de imediato, que é para depois dizer o que penso que é mais importante em termos de perspectivas para o futuro
quanto aos resultados. Em maio, a abstenção só foi 30%. Só foi 30%. Há uma coisa importante, é que nas autárquicas de 2021, na cidade de Santo Tirso, houve uma abstenção de 50%. Claramente que as pessoas da cidade, talvez por demissão dos eleitores do PSD que resolveram ir votar, não sei porquê, protesto contra o candidato, não sei. Sei que de 50% foi o valor que teve as eleições em abstenção na cidade. É o chamado eleitor urbano. O eleitor urbano é muito mais crítico que o eleitor rural. E, portanto, uma das questões que se vai colocar muito nestas eleições, como é que se vai comportar o eleitorado urbano, cidade e Vila das Aves, por exemplo, e como é que se vai comportar o eleitorado rural, embora há vilas que têm características de núcleos urbanos fortes. Por exemplo, São Martim do Campo, ou a Vila Nova do Campo, tem um núcleo urbano também, que é mesmo na antiga freguesia de São Martim. A vila de Santo Tomé de Negrelos, que é a segunda vila do concelho a ser criada, também tem uma componente urbana importante. Mesmo Rebordões, mesmo Vilarinho. Vilarinho tem umas características urbanas muito interessantes. É o chamado urbano industrial. Rebordões, que é uma vila também. Portanto, aliás, nós somos dos concelhos que temos mais vilas porque tínhamos população para estas vilas. E até digo mais, a maior parte das nossas vilas são maiores que muitos concelhos no país. Sim, basta ver logo a é uma coisa que muitos não compreendem, não é? Quando às vezes me falam de alguns concelhos, são muito importantes. E eu recordo de Santo Tirso, como é lógico, e vejo as características. E só não é um dos 15, 16 maiores concelhos do país, porque em determinada altura um senhor chamado Marques Mendes e o PSD e o CDS e a CDU resolveram decepar o Conselho de Santo Tirso em um terço, criando um novo Conselho. Mas são outros rosários, mas que tinham influência nos resultados. É porque há pessoas que têm memória. Os da Trofa pensarão num sentido, os de Santo Tirso pensarão noutro. Porque, de facto, o Conselho de Santo Tirso era, em termos industriais, um dos mais importantes do norte de Portugal. E perdeu essa parte, essa componente, uma das componentes industriais, nomeadamente a não relativa à área industrial. Eu digo isto porque é para compreender um bocado os resultados. Mas e eu? Com os 30% de maio, outras expectativas se colocam. Será que as pessoas vão votar agora em outubro, como votaram para as legislativas? E aí é um cenário diferente. Ou será que as pessoas vão fazer como em 2021, que votaram nas legislativas e não se interessaram das autárquicas? Aliaram-se. Isso é mau. Mas é curioso porque as autárquicas dizem-nos mais diretamente, não é? Tem mais a ver com a nossa vida. Mas o facto é que os valores reais dizem-nos que há mais participação nas eleições legislativas que nas eleições autárquicas, sendo que o poder democrático local é muito mais próximo dos cidadãos e se alguém quiser dirigir-se ao Presidente de Câmara, ao Vereador, ao Presidente de Junta, tem muito mais proximidade nas autárquicas. Há coisas que não se compreendem. Mesmo. Eu compreendo por outra razão, porque o governo é que decide os impostos, o governo é que decide os salários, o governo é que decide muitas das questões da educação, é que decide muitas questões da saúde. Na habitação é fundamental, porque sem o apoio do governo não há habitação. Portanto, é por isso que eu penso que o peso dos governos nas eleições é muito importante, porque o governo é mais à carteira das pessoas. Sim. As autarquias não vão tanto de uma maneira, mas, por outro lado, são importantes para resolver problemas, os chamados problemas de proximidade. Lá está, mais proximidade com a autarquia do que com o Governo Central. Exato. E até é incrível como... E eu sei que há pessoas no Conselho que não sabem sequer quem é o Presidente de Câmara. Como é que é possível? Mas isso, ainda recentemente, a Fundação Francisco Santos revelou resultados que o número elevadíssimo das pessoas dos Conselhos não sabem o nome do Presidente da Câmara. Como é que isso pode acontecer? Exato. Não é? Ouça, são coisas que eu penso... Eu já abordei aqui na última vez, aqui no último programa, esse tema, fruto exatamente desse estudo que foi feito agora para as autárquicas, e penso que é um tema a explicar. Eu acho que aí o Presidente de Câmara e os vereadores têm de saber divulgar-se. E como se sabe, há Presidentes de Câmara que de facto se preocupam muito com a imagem. Podemos dizer claramente que o Presidente de Câmara de Santo Tirso não pode ser acusado de que não se divulga.
Porque ele aparece em todo lado, faz o exercício político do poder e os da oposição têm mais dificuldades porque não são figuras públicas institucionalizadas. Daí haver como uma primazia dos eleitos que tenham outro poder de proximidade. Devem fazê-lo mais. Aliás, há uma coisa muito importante. 50% das pessoas das autarquias nunca participaram em nenhuma ação da Câmara. Nem as conhecem. É inacreditável. Ninguém acredita nisto, não é? A todos os níveis. Estou a falar do nível cultural, ao nível paisagístico, ao nível desportivo, ao nível de ações políticas. Portanto, é muito importante. Mas vamos aos resultados de que aconteceram. Aliás, surpresa. Primeiro, o PSD ganhou com 32%, 14.200 votos. É um número muito abaixo do que são os resultados das autárquicas de quem ganha, não é? Os tais 21.000 do PS em 2021. O PS teve uma decalagem. O PS só teve 28%. Em relação aos autárquicas de 2021, passou de 21.400 para 12.400. Quer dizer, uma diferença, como é que 10.000 pessoas mudam de voto de uma eleição para a outra. Há aqui qualquer coisa que, de facto, não é compreensível. E depois também temos o efeito Chega, que cada vez cresce É o que eu ia mais dizer. no O país. Chega, nas autárquicas de 2021 teve 1.500 votos e agora teve 8.600 votos. Aqui está uma das questões que se vai pôr. Qual é o efeito Chega nas autárquicas? Será que vai haver transposição dos votos Chega das legislativas para as autárquicas? Eu, pessoalmente, penso que não. Penso que não há transposição automática. Penso que o Chega vem mesmo muito de um homem, André Ventura. Se repararem, todos os cartazes que estão colocados em Santice no país, seja o candidato que for que Chega, tem lá sempre o André Ventura. Mais nenhum partido fez isso. O PSD não fez, o PS não fez, o Bloco não fez, o CDS não está a fazer, a CDU também não está a fazer. Portanto, o efeito Ventura, que efeito vai ter agora nas autárquicas? Vamos ver, vamos aguardar. Vai depender muito disso. Talvez a composição do Executivo, que é o dado mais importante. Como sabem, há 9 vereadores neste momento, 7 do PS, 2 do PSD, no pior resultado de sempre do PSD em 2021. O que é que poderá acontecer agora? Podemos fazer análises, estudos, hipóteses, mas penso que é tudo muito volátil. Mas, atenção, os partidos, os chamados grandes partidos, os partidos do poder, os partidos da bipolarização ou do bipartidarismo, podem vir a ter nas autarquias o chamado tripartidarismo. PS, PSD, Chega. Se isto acontecer, as composições do Executivos vão ser diferentes e, possivelmente, as estabilidades e as maiorias vão ser relativas e não maiorias absolutas, e isso pode causar também alguma instabilidade. Isto teria muito que falar a respeito do modelo de governação que deve ser adotado, se é o modelo de eleger a Câmara Municipal diretamente, como acontece, e eu defendo, ou de eleger a partir da Assembleia Municipal, em que o Presidente da Câmara depois é que escolhe os vereadores. Eu não sou adepto que o Presidente da Câmara escolha os vereadores a partir da Assembleia Municipal. Eu sou adepto que a eleição seja como tem sido, que dá, na minha opinião, muita estabilidade. Nunca houve, há muito poucas quedas de executivos por instabilidade e, portanto, nós aqui no Conselho vamos ter umas eleições muito importantes. Certamente que os estrategas dos partidos estão a se desenvolver os seus processos de candidatura. O velho processo mais importante, na minha opinião, digam o que disserem, e é o que os partidos já estão a fazer em pleno, é o do porta a porta. Vão reparar que os partidos vão procurar fazer o porta a porta em todos os lados. Se nós formos ver, por exemplo, em Vila das Aves, o porta a porta já está muito acelerado. Em Vilarinho já está muito avançado. Em Vila Nova do Campo está muito avançado. Até onde manda um bocado mais atrás é em Santice, que eu estranho muito. Olha, a minha casa nunca chega a nenhum porta a porta. Pois, às vezes há recantos. E é só de ter cidade. Exatamente, e, a cidade, e tem uma estrada municipal a passar à porta, nem não é? folhotes chegam à minha caixa de correio. É claro. Portanto, eu acho que vamos ter umas eleições interessantes, com grandes disputas. Eu mais à frente posso falar
do que é que pode acontecer. Eu identificaria também algumas freguesias onde penso que a disputa vai ser mais acesa. Já disse uma, Vila das Aves. A disputa vai ser acesa, porque é um presidente eleito a concorrer contra um ex-presidente que é conhecido, muito conhecido. E para além disso temos várias candidaturas em Vila das Aves, não é? Porque temos o Chega, temos o Bloco, Sim, temos o CDS também. Exatamente. Há vários candidatos. São ciclistas, acho eu, em Vila das Aves. Penso que sim, também é. Agora, há outras freguesias onde penso que também haver uma certa polarização. Exatamente. Porque há várias listas. Por exemplo, em Guimarães e Lamelas há 2 listas independentes. E depois há os tradicionais. Pois. Isso aí pode tirar votos, não é? Tanto as independentes, tanto tiram votos à direita como à esquerda. E para eleger os membros do Executivo é feito por um método que é o método. É uma equação que distribui... E o método, quando são mais candidatos, é mais difícil de prever o que vai acontecer. Quando são só 2, como é, por exemplo, na Reguenga é o fenómeno do bipartidarismo e da bipolarização, em que claramente uns se encostam ao PS e outros se encostam... Desculpem. Ao PSD. Vai ser também uma freguesia, até porque é uma freguesia só, não é? A Reguenga vai ser outra freguesia muito importante depois. Por exemplo, Vilarinho está a ser muito disputado, fruto do que aconteceu, até porque o candidato acabou por falecer. Agora quem é candidato do PS é a esposa dele. Do PSD não, do PS. Assim, do PS, não, do PSD. O PSD tem um candidato também muito ativo, mesmo em Vila Nova de Campo também há muita atividade, quer do PS, quer do PSD. O PS está a revelar muita força. Já agora aproveito, fui informado ontem de que houve um acidente, uma queda com o Armando Carvalho, o atual candidato do PS, que eu conheço muito bem, um industrial da Vila Nova do Campo. Penso que ele ainda está no hospital, ou está a ser observado. Espero que tudo corra pelo melhor e que ele, pelo menos, ainda possa fazer o resto da campanha, porque uma pessoa que teve um problema, eu não sei exatamente o que é, não me vou pronunciar, terá sido uma queda, terá partido umas costelas e haverá alguns problemas. Portanto, daqui a minha saudação para ele e para todos aqueles que eventualmente possam vir a ter problemas de saúde, que eu penso nestas questões da saúde, temos de ser todos unidos. Sim. E defender uns aos outros. E tanto portanto, Armando, estamos mal, espero que corra tudo pelo melhor. Entretanto, quanto aos votos, o Bloco foi um fenómeno em 2021, com a Ana Isabel. A Ana Isabel, de facto, é uma pessoa muito dotada, mas ela, neste momento, trabalha nos Estados Unidos, em Atalanta, segundo julgo, é cientista. E, neste momento, está cá, segundo me dizem, e será candidata, embora cá para baixo, não quero ofuscar nem o António Soares, que é o candidato do Bloco, nem o Miguel Correia da Assembleia. O Bloco, vamos ver o que vai acontecer. O António Soares é muito jovem, teve um trabalho bom na Assembleia Municipal, porque representa uma juventude irreverente e, portanto, espero bem que... aguardo o que é que vai acontecer. Quanto à CDU, a CDU tem um grande candidato, atenção. O João Ferreira é, de facto, um grande candidato, um homem com experiência. É preciso ver que ele é o responsável intelectual do Distrito de Porto do PCP. E o PCP tem uma estrutura. Agora, a votação tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Entretanto, também, o candidato Chega, vai ser uma surpresa, não se sabe bem. Eu não o conheço pessoalmente. Ele já terá alguma atividade política aqui, porque agora parece-me que reside na cidade de Santíssimo mesmo. Vamos ver. Candidato do CDS, foi uma surpresa muito grande. Eu não o conheço. Conheço, por acaso, o avô dela, é o Sr. Fernandes, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tem 90 e tal anos, é um senhor espantoso. E depois temos também, além do CDS, do Bloco, da CDU, o PS e o PSD, de que já falámos. Portanto, vamos ver o que vai dar aí. Sei que vai ser, como digo, uma campanha animada. Sim, e agora, se calhar, pegávamos aqui também, era nas listas apresentadas, que também é muito importante, a variação. Acha que a questão da representatividade territorial no Conselho é importante para o bom funcionamento do Executivo? Eu acho, e tenho uma opinião até crítica em relação ao que aconteceu, embora reconheça que foram feitas alterações nas listas, algumas das quais que foram sugestões minhas em 2021. Eu, em 2021, defendi
que para a Câmara o PS, para a variação, se devia renovar e que havia duas pessoas que mereciam dar o salto qualitativo porque já tinham 20 anos de política autárquica e mereceriam, como eu dizer, ter um upgrade. Subir de posto, se me permitem. Subir de posto relativo, como vou subir de posto. Eu defendi na altura que o Presidente da Junta, o Jorge Gomes, de Santirce, e o Presidente da Junta de Vila Nova do Campo, o Marco Cunha, que deviam ser vereadores. Bem, passados 4 anos, afinal, a minha proposta apareceu e eles são colocados em lugares que podem ser elegíveis. Como se sabe, na lista, o Jorge Gomes vai em quinto, o Marco Cunha vai em sexto. É uma grande novidade em termos autárquicos, porque saíram 2 vereadores para que entre estes 2. Há aqui uma grande alteração. E mais ainda, saíram para lugares, como eu disse, elegíveis ou quase elegíveis, da chamada zona elegível, da chamada zona cinzenta, e são políticos muito capazes, porque eles conhecem muito bem o eleitorado e têm resultados excepcionais. E eu percebo a opinião do Alberto Costa, Presidente da Conselhia, de os ter escolhido, porque percebeu que valia a pena fazer a mudança. Portanto, aí está uma grande alteração. O PSD foi muito mais radical. Alterou a lista toda. O PSD faz uma lista que, nas questões de representatividade territorial, tem um erro de base, porque mete muito de uma zona, que é a zona do Val do Lessa, que tem pouca expressão eleitoral no Conselho, e não mete ninguém elegível de Vila das Aves. E o erro também não é só do PS, é do PS, porque o PS também se esqueceu de colocar um vereador em lugar legítimo de Vila das Aves, como sempre aconteceu. Eu fui vereador da Vila das Aves pelo PS, o Dr. Lino Lagoa foi vereador pelo PS, eu fui presidente da Câmara pelo PS e o Dr. Rui Ribeiro foi presidente da Assembleia Municipal pelo PS. O PS, neste momento, não tem ninguém nestes lugares tão importantes. A Vila das Aves parece que perdeu a sua representação. E a Vila das Aves é o segundo polo urbano do Conselho. É preciso não desprezar. Eu não sei que interpretação é que o povo de Vila das Aves vai fazer isto. Quer ao PSD... E, no entanto, temos, por exemplo, Vila Nova do Campo, temos 2 pessoas na lista. Essa é outra questão. Quer dizer, a Vila das Aves funciona pela negativa, a Vila Nova do Campo pela positiva, sendo que o peso eleitoral de Vila das Aves e o peso político é muito mais importante, goste ou não, do que o de São Martinho. E, de facto, São Martinho, que já tem uma deputada na Assembleia da República, a Sofia Andrade, que já tinha uma vereadora, eu costumo dizer a eterna vereadora, que já está lá há mais de 20 anos. E agora vai ter um hipotético novo eleito, que é o Marco. É muita força. Eu penso que a representatividade de São Martinho está extrapolada, a representatividade de Vila das Aves está francamente diminuída. Como digo, não sei como é que as pessoas... Portanto, eu, nesta questão, sempre disse a minha opinião, sempre defendi, era da tradição. A Vila das Aves, na velha tradição do antigamente, tinha sempre ou o número 2 ou o número 3 da Câmara. Eu fui número 3, depois fui número 2 e depois fui presidente. E toda a gente sabe que eu fui indicado inicialmente pela secção do PS de Vila das Aves da ocasião. Tentei cumprir, estive lá os anos que estive, quando tive que sair, saí por força da lei, e portanto agora o que verifico é que o peso institucional da estrutura de Vila das Aves junto do poder municipal é reduzido. Quer dizer, o peso institucional. O atual Presidente de Junta é o atual secretário coordenador do PS de Vila das Aves. Devia ter sido ele a impor ao Alberto Costa exigir mesmo, é assim que se faz em política, que indicasse um vereador para defender os interesses daquela região. Ponto final. Não foi feito. A responsabilidade que aconteceu. O PSD também não conseguiu impor, o PSD de Vila das Aves, não conseguiu impor, e eu diria o Carlos Valente, um vereador elegível para a Câmara, na minha opinião. É na minha opinião. Portanto, o PSD também não esteve bem. Portanto, aí eu penso que PSD e PS não se podem acusar um ao outro de cometeram os dois o mesmo erro. Com uma pequena diferença. O PSD
indicou para candidato a Presidente da Assembleia Municipal um avenço, o Rui Batista. É diferente. Eu digo isto porque são os assuntos que vão pôr as pessoas a pensar. Quem diz isso, diz aqui mesmo, na cidade, o que é que se vai passar na cidade em termos de Câmara. Tem o Jorge a representar a zona da cidade, só o Jorge, bem ninguém. E depois em termos de freguesia, como vai ser a luta autárquica para a União de Freguesias? Qual o papel que tem desempenhado o candidato do PS, José Pedro Machado, e o candidato do PSD, o Nuno Lourinho Peixoto? Quer um quer outro, tem feito os seus esforços. Fizeram apresentações relativamente fortes. Eu fiquei surpreendido, por acaso, com a apresentação do Nuno Lourinho ali no tribunal. Aliás, num discurso, talvez onde não deviam fazer, que é um sítio onde foram cortar o trânsito na Avenida Rosa São Rosendo, que é que dá o acesso ao hospital, que tira as pessoas do hospital. Fizeram ali, mas a culpa de ter cortado não foi deles, foi de um presidente que resolveu fazer aquela obra. Mas, quanto à dinâmica destas centros urbanos que eu falei há bocado, e depois o que se vai passar, nomeadamente em Santo Tomé, com a candidatura independente do Dr. Henrique Pinheiro Machado, que, para minha surpresa, apareceu como candidato independente. É um homem que penso que vai fazer um esforço muito grande para esta campanha, porque ele não é propriamente um jovem, não é? Por outro lado, a outra candidatura independente, que não sei que resultados vai ter, que é na Carreira de Reforços. Embora eu pense que as coisas estão definidas, que é do Carlos Monteiro, também é candidato independente. Depois, outras candidaturas, surpresa, não é? Eu fiquei muito admirado da candidatura do Manuel Ribeiro, do Manel da Água Longa, que era meu presidente de junta pelo PS e que agora, num vira-volta que não se percebe bem o que aconteceu, aparece como candidato do PSD. Que surpresa acontecerá. E mais, eu podia falar de todas de memória. Certamente que haverá coisas que ficam para trás, mas também nós ainda temos mais um programa, sim, ainda podemos analisar mais isso. Agora, se calhar, também falávamos aqui, porque apresentou publicamente 11 pontos que para si merecem a melhor atenção nos programas eleitorais elaborados e a elaborar. Pensa que há outras questões que deveriam ser colocadas? Sim, quer dizer, eu, por exemplo, como sabe, aqui há uns meses atrás, levantei o problema dos 11 pontos que eu defendia que deviam ser resolvidos, ou que deviam ser os principais pontos dos programas eleitorais. Aquilo que eu reparo é que, de facto, nas propostas que são apresentadas, e nos temos na globalidade, os partidos, nomeadamente os grandes partidos, apresentam muitas soluções que têm a ver com algumas das hipóteses que eu próprio proponho. Mas também não propus, em muitos casos, nada de muito novo. Porque todas elas estavam, quase todas, por exemplo, no Plano Diretor Municipal de 2011. E outras foram surgindo como necessidades, a necessidade urgente da variante à Estrada Nacional 105, entre Santice e Água Longa, que é uma obra extremamente importante, mas, de facto, há outras coisas de que podíamos falar. Houve uma que eu frisei que não tem sido muito abordada, que é o Parque Ambiental Metropolitano de Nossa Senhora da Assunção, Monte Corpo. Porque essa é uma velha proposta da área metropolitana. E Monte Cordo é, de facto, uma freguesia excepcional em termos paisagísticos e culturais. Tem centros de paisagem absolutamente fabulosos. O Parque de Nossa Senhora da Assunção é fabuloso. Tem, por outro lado, ao nível cultural, o Castro de Monte Padrão. E recordam, ainda ontem ser publicada uma notícia, que em 2008 eu próprio propus a candidatura do Castro de Monte Padrão a Património da Humanidade, conjuntamente com outros castros do norte de Portugal e da Galiza, na chamada Euro-região do noroeste da Península Ibérica, que era uma candidatura fantástica para ligar os castros de todo o norte e de toda a Galiza. E, como já tinha falado na minha proposta 11 pontos, da classificação também do Mosteiro Beneditino, que foi apresentada em 2013 e que, a partir daí, foi completamente abandonada, eu acho que há áreas da parte cultural, da paisagem, do desenvolvimento económico, do turismo, e Santo Tirso tem muitas potencialidades. Veja que Santo Tirso tem vindo a aumentar o seu parque hoteleiro, mas também não tem apresentado muitas propostas concretas de classificação. A classificação
do Mosteiro Beneditino como património mundial. Por exemplo, eu faço uma sugestão com a apresentação de um representante santíssimo no nível da Unesco, um homem que já foi embaixador da Unesco, um homem que era o reitor da Universidade de Lisboa, um homem que foi candidato a Presidente da República, o professor Dr. Sampaio da Nova, nós teríamos uma hipótese extrema de conseguir chegar lá. E no dia em que Santíssimo vir classificado o seu mosteiro, isto como que vai levar uma volta com as visitas que vamos servir, receber de estrangeiros. Gostam de Portugal, mas gostam de saber os locais. Exato. Não, e há muitos outros sítios que têm como nós, não é? Porque tem, por exemplo, em Viana do Castelo, em Braga, em Guimarães. São sítios como nós temos aqui, mas não temos aqui nem metade das visitas, nem metade, nem muito menos, que essas pessoas têm lá. Não, e nós temos um mosteiro secular, um mosteiro milenário, com uma história fabulosa. Está bem descrito nas teses de doutoramento do professor Dr. Carvalho Correia, que editámos, acaba então 6 volumes da história de Santíssimo, desde a nacionalidade. E, portanto, é uma altura de aproveitar essa área, porque nós somos muito obreiristas, preocupamos muito com a obra pública, muito com a rotunda, muito com a avenida, mas temos de dar o salto autárquico, o salto de ideias que permita maior atratividade. Daí eu defender também, e o Sr. Presidente da Câmara já avançou com essa proposta, a ideia de avançar com a recuperação de cineteatro. E agora, pelos vistos, também está com a intenção de avançar com o projeto de Cineabs, que vai adquirir. Portanto, são estas propostas que alteram a maneira de se viver numa cidade. A cidade tem uma qualidade de vida, Santíssimo, uma qualidade de vida única. Portanto, só lhe faltam alguns equipamentos culturais. O nível desportivo também não está mal. Um dia, possivelmente, teremos de fazer o equipamento também desportivo. Essa exploração turística que acaba por trazer pessoas de fora que vêm cá consumir, inclusive no nosso comércio local, não é? Exatamente. Portanto, as minhas ideias, eu quis transpô-las, baseado na minha experiência, sabendo que os jovens, e há jovens muito dotados no Conselho de Santíssimo, a candidatar-se à Câmara de Santíssimo, saberão apresentar novas propostas. E, de facto, por exemplo, o PSD apresentou um programa com 200 propostas. O PS estava a apresentar sucessivos vídeos com ideias para várias áreas. Agora era preciso quantificar quanto é que custa, ver o tempo que durariam a fazer e fazer um programa de ação, o chamado diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt, como se faz no planeamento de obras, para se programar até quando é que são feitas, certamente. Mas os planos foram apresentados pelos partidos. Na sua opinião, está dentro daquilo que estava a contar? Sim, até estão, em certos casos, a extrapolar, ou melhor, a ampliar esses objetivos, e de facto é preciso gerir os meios financeiros. Nós temos de definir áreas prioritárias, como eu digo, a área prioritária de Santíssimo é a habitação. Habitação de renda acessível, habitação a custos controlados. Penso que é o maior erro dos últimos anos em Portugal, quer dos governos, quer dos municípios, é a falta de construção de habitação. Santíssimo não teve nenhuma habitação pública feita de novo em Santíssimo. Quando se fala em entrega de casas novas, não, são casas que já estavam construídas em 2007 e 2008. E recordo que em 5, 6 anos, Santíssimo na altura fez 1.200 habitações novas de raiz, 16 conjuntos habitacionais, 500 casas, habitações de renda acessível, chamada habitação social, e 700 casas a custos controlados. E digo mais, houve apartamentos vendidos, nomeadamente em Vila das Aves, T2 a 50 mil, pelos quais já são vendidos por 200 mil. Valeu a pena às pessoas que tiveram de amealhar os seus tostões e pedir empréstimos aos bancos e comprar a casa por aquele valor, mas hoje têm um património muito maior. Eu, na minha opinião, vale sempre a pena investir em habitação pública. Claro. Esse é o grande problema do nosso Conselho. Mas, e até como já tenho experiência autárquica, não é? Ninguém melhor que você para responder por exemplo, estes planos que são apresentados são supostamente para obras de 4 anos. São planos realistas? Será que se consegue concretizar todas as propostas? O problema é que, geralmente, nesta programação apresentada, não é apresentado prazo. Eu gostei de ouvir uma coisa que é importante, quando me dizem que para o próximo mandato, no caso Cineabs, é só o projeto, isto
É positivo dizerem isto. Significa que não vamos enganar ninguém. Aliás, penso, eu na minha opinião, isso é a minha opinião, eu optava por outra opção na Vila das Aves que eu defendo nos meus pontos, que é a compra da Quinta da Tigela, a chamada Quinta Dona Eva, para o Parque Urbano Central de Vila das Aves. Era mais caro, mas penso que era melhor. Mas isso é a minha opinião, até porque a Vila das Aves já tem um centro cultural, Pois. feito em 2005. E parques também já tem 2. Como? Já tem 2 parques também. Tem Não tem o é Parque do central. Verdial, porque o Amiero Galego E tem o está Amiero muito pouco Galego. dotado. Não é? E o Verdial é um parque de 2 freguesias e é um parque descentrado. O Parque Urbano da Tigela é no centro urbano, é no miolo de Vila das Aves e, portanto, é por isso que eu sugeri isso, é a minha opinião, escrevi-o, está escrito, está dito aqui. Portanto, é lógico que quando se apresenta um plano tenta-se responder a todos. Mas, por isso é que eu só pus 11 pontos e pus mais 2 de que falei hoje agora. Portanto, acho que nós devemos ser realistas, quantificar. É uma das questões de debater em campanha. Quais são as prioridades? Qual é a primeira, a segunda, a terceira? É preciso dizer isso. Dizer de onde vem o dinheiro para fazer as obras. E o que é que realmente se pode fazer, não é? Porque nós desejamos muitas coisas, mas temos de ter os pés assentos na terra. É como nós, para a nossa casa, nós Exatamente. queremos muita coisa, fazemos uma primeira parte, fazemos uma Vai-se segunda. fazendo. Geralmente as pessoas, quando vão viver para uma casa nova, não compram logo tudo. Pois. Compram a mesa da sala, compram a cozinha, compram um quarto e depois é que vão comprando. A vida é assim. Não se faz tudo de uma vez. Aqui também tem de se adaptar a mesma A menos filosofia. que saia €1.000.000. Como? A menos que saia €1.000.000 e Sim, também posso pode comprar tudo de acontecer. uma vez. Pode acontecer, exato. Mas nas autarquias também acho que não saem €1.000.000, por isso tem que ser As autarquias não estão mal financeiramente. A situação, diga-se passar, a situação económica da Câmara de Santice é boa. Não sei se é uma boa opção política, mas todos sabem. Aliás, o Sr. Presidente disse numa recente entrevista, Santice tem um excedente de 20 milhões, foi o que eu ouvi. Eu sei que esse excedente, aqui há 1 ano ou 2 atrás, era 26 milhões. Diminuiu substancialmente. A pergunta é a seguinte: o que é que foi feito para compensar isso? Está a perceber? Portanto, e é preciso ver se vale a pena ter o dinheiro muito aforrado, como fazia o Salazar, que tinha ouro guardado, ou se vale a pena investir no setor público, porque uma autarquia não é uma empresa, não é uma pessoa individual. Uma autarquia tenta cautelar o futuro. Tem que ser e gerida. espero que acautele o futuro. Não é para dar lucros, não é? Tem que ser gerida. Tem Exatamente. Que ser necessário, o que é necessário fazer tem que se fazer. Exatamente. Bem, se calhar ficamos por aqui hoje nesta questão da política. Vamos só terminar com os aniversários, como é habitual. Daqui por 15 dias regressamos e aí é a semana das eleições. Já fazemos um balanço mesmo da campanha. Os aniversários, vamos aqui relembrar o aniversário do Diário Santice, que fizemos os 5 anos, na passada Fantástico quinta-feira. aniversário, correu muitíssimo bem, estiveram aqui muitas pessoas, mais poderiam ter estado. Porque, de facto, quer se queira, quer não, em termos de opinião pública, neste momento, o órgão de informação do Conselho, que tem mais receptividade no Conselho, que tem 70 mil seguidores neste momento. Já somos mais de 80 mil. Exato, mais de 80 mil, já fui ultrapassada pelas circunstâncias, é uma referência e repare-se o número de entidades. Não foram só os partidos, ver aqui muitas entidades e tivemos cá personalidades pessoas aqui. da política e de escolas, de várias, pronto, de todo o Do Conselho. desporto, da cultura, de das tudo. associações. E mesmo ao nível dos clientes, chamemos assim, Parceiros. exatamente, dos parceiros, basta olhar para esta parede e percebe-se bem o que é que vocês têm de parceiro. Aliás, quando apresentam qualquer programa e depois listam as pessoas que vos apoiam, eu fico admirado, isso significa algum êxito. Isso também nos traz mais obrigações, não é? Sim, nós pronto, continuamos a fazer o nosso caminho, não é? Não, mas foi muito bom o quinto aniversário. Vocês impuseram-se em Santo Tirso e hoje são respeitados por todos e ninguém os pode acusar de falta de isenção e de falta de equidade. Isso é inequívoco. E são os partidos, mesmo aqueles que mais reclamam normalmente, que vos elogiam em público. Eu ouvi elogios, nomeadamente do Bloco de Esquerda e da CDU, o que é significativo, porque são partidos que têm pouca representação e que acham que vocês lhes dão a expressão. Isso em democracia é muito importante, dar a palavra às minorias. As minorias podem ser minorias numa altura, mas podem passar a maiorias noutra altura.
Depois tivemos também o Ginásio Clube Santo Tirso, que completou 64 anos no passado dia 16 de setembro. Também a lembrar Uma aqui. instituição fabulosa do Conselho, que eu conheço muito bem. Estou muito ligado ao ginásio através de várias iniciativas. Posso dizer que o êxito do desporto concelhio, nomeadamente o chamado desporto amador e não o futebol, deve-se muito também ao ginásio. Aliás, nós inauguramos em 2002 o pavilhão desportivo municipal e um dos grandes utilizadores do pavilhão é exatamente o ginásio. Nós sabíamos que ao fazer uma obra daquela dimensão, que é uma obra de dimensão nacional e regional, sabíamos que tínhamos a prática desportiva diária permanente. E hoje vai-se ao pavilhão e pode-se verificar que de manhã à noite aquilo está sempre ocupado. É bem o êxito, o símbolo do êxito, e esse êxito também se deve muito ao ginásio. E parabéns pela passagem do 64º aniversário do ginásio que nasceu em 1961. Bem, acho que não nos esquecemos mais nenhum aniversário. Hoje só tenho aqui estes dois. Regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos ligados a Santo Tirso e neste caso dedicado às eleições autárquicas. Boa tarde. Boa tarde.